medida de massa. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal, Metalvox. Também você dê um gostei, certo? Unidade de medidas de massa. Então, a primeira coisa que você vai pensar é a diferença entre peso e massa. A gente vai ver, dando um exemplo aqui da nossa aula, certo? Então, a diferença entre peso e massa. Aqui na Terra existe uma coisa chamada gravidade. Então, a nossa quantidade de peso vai inferir na pressão da gravidade com que faz em cima do um determinado corpo e esse corpo vai pesar. Então, aqui o astronauta, no caso, pesa 78 quilos. Ou seja, ele tem a massa igual a 78. Ele foi de foguete para a Lua e essa mesma massa que era 78, agora está pesando 13. Então, a diferença de peso e de massa, e isso vai inferir na quantidade de pressão da gravidade que existe, no caso, no nosso planeta. Então, as unidades de medida mais usadas de massa é o quê? O quilograma. Né? Você vai no mercado e diz assim, eu quero 1 kg de quilograma, então 1 kg de arroz, farinha, feijão, e assim sucessivamente. Então, você vai usar o quilograma, que é o quilo de quantidade de gramas. A outra é a miligrama. Você não vai comprar um determinado líquido e dizer assim, me dê 1 quilograma de um determinado líquido. Na verdade, não. Você vai pegar o líquido e você vai trazer ele medido em miligrama. E quando você não quer quantidade exata em quilo, você vai também pesar ou pedir em grama. Então, as unidades mais usadas, no caso, é o quilograma, o miligrama, o grama. Né? São as mais usuais e mais especiais que a gente usa no nosso dia a dia. Mas existem outras medidas, como por exemplo, a tonelada, que equivale a 1000 kg. Isso serve para quê? Para você medir grandes quantidades. Então, imagine você pesar, por exemplo, o tamanho desse elefante, desse animal, em quilo. Você iria demorar mais tempo. Não que você não consiga medir ou pesar, mas você vai demorar mais tempo. Se você vai querer mais rapidez aqui no processo, então você vai usar a tonelada. Na mesma coisa, um caminhão cheio, né, na sua caminhonete, e você vai medir também em tonelada, ou seja, grandes quantidades a gente mede em tonelada. Em menores quantidades a gente mede em quilograma. Outra medida é a arroba, que equivale a 15 kg, que é muito usada na pesagem de gado, né? Então imagine que você tem esse boi e você vai medir também em grama. Será um pouco complicado você estar medindo em grama. Então, o mais indicado seria a arroba. Então, o boi fulano de tal foi pesado, então vai medir tantas arrobas que são, a cada arroba é 15 kg, certo? O outro é o quilate, que equivale a 0,2 ou 2 decigrama, que é usado na pesagem do diamante. Ou seja, em menores quantidades a gente vai usar o quilate para também a gente dar uma dimensão aí, né, de uma forma mais rápida e fácil. Os instrumentos que a gente usa para medir. Então a balança é o instrumento usado para medir a massa de alguma coisa. Então aqui tem, né, determinadas balanças, bem usuais até para pesar a nós mesmos, nós seres humanos usamos a balança. Então esse é o instrumento principal que você usa para medir massa. Então, no meio vai ter a unidade fundamental de medida, que no caso é o grama. Antes do grama vai ter as unidades que eles chamam de de múltiplos, que são maiores do que o grama: quilograma, hectograma, decagrama. Os múltiplos do grama, ou seja, os múltiplos das unidades de medida de massa. Múltiplos são quilograma, hectograma e decagrama. A unidade fundamental é o grama. E depois as unidades menores do que o grama: decigrama, centigrama e miligrama. Por que a gente faz essa classificação? Menor do que grama
eu quero menor do que 1 quilo. Então eu vou usar o grama até certo, que é a metade, né? E menor ainda do que meio quilo vai ser decigrama, centigrama ou miligrama. Então depende da quantidade que você quer no caso da massa. E se eu quero maior do que grama, eu vou usar, né, até chegar ao quilograma, que é o máximo aqui na transformação. Como a gente tem a classificação do grama, que é a unidade fundamental, antes dele, que são maiores, medidas maiores, que eu chamo de múltiplos, e depois dele, que são os submúltiplos, que são menores do que grama. Então, se eu tenho 1 quilograma, eu quero transformar em grama. Quantas casas eu vou chegar até grama? Então, eu vou multiplicar. Quando eu vier da esquerda para a direita, eu vou multiplicando. Se eu tenho 1 quilograma, então, a partir de então, você pode fazer as transformações. Da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide. Isso quando você for fazer as transformações. Então, como é que ele faz a pergunta aqui? Como faço para transformar 25 gramas em miligramas? Então, vamos usar aqui por 4. 25 gramas. O quadro diz 25 gramas. Então, o 5 está aqui. Quantas vezes eu vou multiplicar para chegar até o miligrama? 1, 2, 3. Então, você vai pegar 25, multiplica por 10, o resultado multiplica por 10 novamente e o resultado 10 novamente. Vai multiplicar por 3 vezes, que são, né, grama, 1, 2, 3, são 3 casas que você tem que chegar até chegar a 1 miligrama. Então, quando você fizer essa multiplicação, você transforma. A outra coisa, ele quer transformar 160 miligramas em grama. 160 em grama. Então, 160 a gente vai dividir 160 até chegar no grama. 0, 6, 1. Para mais uma vez, você divide o 160 por 10 novamente, você vai obter 0,160. Essa é a forma de você estar fazendo a transformação. Certo? Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido sobre as unidades medidas de massa e até a próxima.